Olá pessoal, tudo bem? Bem, aqui eu tenho uma aplicação realizada em linguagem C, de um controlador PID, embora tenha, o código ele está um pouquinho grande, porque eu tive que fazer um gerador de sinais aqui progressivo, para a gente simular um sensor, ok? A princípio você poderia utilizar um sinal de sensor mesmo, tá? Poderia ser um potenciômetro simplesmente, como também pode ser um sensor de temperatura, pressão e assim por diante, ok? Essa aplicação aqui ela foi desenvolvida num microcontrolador AVR, o Atmega 328P, para quem é da área de eletrônica conhece aí como Arduino, tá? A configuração básica é um Arduino conectado na porta COM1 do computador e ao mesmo tempo eu consigo também visualizar o resultado desse código. Ali embaixo vocês vão ver, eu vou mostrar como que ele está escrito. A ideia aqui principal é ver o algoritmo do PID funcionando, tá? Então aqui toda essa parte em amarelo são as variáveis do programa, ok? Vamos se preocupar principalmente com essas daqui. As variáveis do PID, vamos falar o que é cada uma, as constantes do PID, e aqui em cima, essas duas variáveis, elas foram criadas para fazer a amostragem. Eu também já vou falar o que é essa amostragem aí, logo aqui embaixo no código. Bom, falando das variáveis, pessoal, essa primeira aqui, chamada de erro atual. Bom, antes de mais nada, entender o que é esse int e float, tá? Um dos pré-requisitos para entender esse código é conhecer um pouco de linguagem C e estrutura de dados. A princípio, eu vou falar rapidamente, mas depois eu estou disponível para tirar algumas dúvidas. Tudo que tiver int, pessoal, são variáveis inteiras, ou seja, aceitam números inteiros, sendo positivos ou negativos, tá? Esse int aqui, ele vai de menos 32.000 até mais 32.000, todos os valores positivos. O float, ele aceita tanto o valor negativo quanto positivo, porém ele aceita número quebrado, são valores reais, ok? Então, vamos começar aqui vendo do PID. A variável erro atual. O que é esse erro atual, pessoal? Vai ser a nossa variável que vai detectar, vai calcular, né, qual é o erro daquele momento que o sistema de amostragem, que nós vamos ver aqui, está detectando, ok? Tem que lembrar da teoria lá que eu mencionei agora há pouco. Depois, a variável proporcional é a variável referente ao cálculo do resultado do sinal proporcional que tem que sair do PID. Lembrando lá que nós temos três componentes no PID. Okay? Depois nós temos a variável integrativo, que é a variável referente ao cálculo da integral, integração do erro. E depois nós temos a variável derivativo, que é referente ao cálculo da derivada do erro. Tá? E depois nós temos uma outra variável chamada último erro. Esta variável último erro, ela armazena o que acontece no erro atual. Então toda vez que o microcontrolador varre a leitura do sinal, ele faz por amostragem. Lembrando que as variáveis integrativa e derivativa, as duas componentes, elas se baseiam também no erro anterior. Isso é importante lembrar lá da teoria, ok? O set point, que é aquele valor desejado, que você normalmente vai inserir através de uma IHM, através de um supervisório e assim por diante. O valor PID, que é o resultado das três componentes, que é o valor final que a gente quer. E essa aqui é uma variável auxiliar que eu criei, nós vamos ver a função dela logo ali embaixo. Ela vai ser usada para pegar o valor PID e jogar para fora do controlador. Isso aqui pode ser em forma de um sinal analógico, pode ser em forma de uma comunicação Ethernet, Modbus, Profibus e assim por diante. É uma variável que vai ser utilizada para acionar alguma coisa, ok? E aqui nós temos aquelas três constantes que a gente havia comentado. Quem que eram as constantes? Kp é do controlador proporcional, Ki do controlador integrativo e Kd controlador derivativo. Lembrando que é com essas três variáveis que nós vamos ficar brincando, né, ajustando, trocando ao longo dos testes. Por quê? Aumentando e diminuindo essas variáveis, qual que é o objetivo? Encontrar uma resposta do controlador
que possa agir de forma rápida, eficaz e qualitativa, ok? Então vamos lá, pessoal. Começando aqui, nós temos essa função chamada void, que é vazia, né? Função setup do microcontrolador. Ela roda uma vez só, pessoal. Essa função aqui, ela roda uma vez só. Inicializou, energizou o controlador, vai rodar uma vez. Eu configuro a porta serial do microcontrolador, um baud rate de 9600 para comunicação serial. E aqui eu preparo uma função amostragem, que eu vou criar logo aqui embaixo, nós vamos ver. Só que essa função amostragem, ela é chamada sempre que ocorrer a interrupção do timer. Eu não vou detalhar o que é essa interrupção do timer, mas eu vou falar de uma forma geral que aqui é onde ocorre os ciclos de amostragem da nossa variável sensor, ok? É exatamente aqui que eu vou chamar essa função amostragem, baseado nesse tempo, já vou falar o que é, de forma com que eu chamo a amostragem e chamo também a função PID para controlar o processo. Você pode fazer isso aqui de várias formas. Num PLC, você pode criar um function block, chamar ele dentro de um timer ou um temporizador, e ali ficar executando isso várias vezes por longos períodos, ok? Aqui, pessoal, lógico que tem um problema de sintaxe, é C. Estou usando uma biblioteca do próprio microcontrolador que eu consegui e já me prepara esse timer aí para poder fazer a amostragem. Esse timer, na verdade, é um contador que ele define uma quantidade de números a ser contados durante um período. Excedeu esse período, ele estoura e zera. Ele fica fazendo isso ciclicamente. E aqui eu defino o tempo deste timer, o tempo que ele vai estourar para chamar a minha função. Isso é chamado de interrupção, é uma interrupção interna, uma interrupção por tempo. Toda vez que estourar isso daqui, vai chamar a função amostragem, ok? Porém, aqui, onde está em amarelo, é o tempo que eu vou carregar o timer, vou configurar. Este tempo é em microsegundos, portanto, aqui eu faço um cálculo, pego o valor segundos e multiplico por 100 mil. Multiplicando por 100 mil, eu vou ter esse tempo de amostragem. Lembrando que a base é microsegundos, a escala é microsegundos. Essa variável segundos, ela está aqui, ok? Então eu coloquei 5 e multiplicando por 500 mil e dividindo por microsegundos, né, que é 1 milhão, vai me dar meio segundo. Ou seja, significa que de meio em meio segundo eu vou chamar essa função amostragem, ok? Bacana. Descendo aqui, temos a função infinita, pessoal. Essa função infinita, na verdade, é a função cíclica. Ela existe no processador e ela fica repetindo a todo término de leitura do código. Aqui ela está vazia, eu não coloquei nada dentro dela. Por quê? A minha lógica, o meu código, está utilizando uma interrupção interna. Então eu não preciso ficar utilizando minha void loop. Posso colocar outras coisas aqui dentro para ficar executando ciclicamente. Lá nos PLCs são as funções cíclicas, que ficam o tempo todo funcionando. Por exemplo, no Siemens é a OB1, né, que a gente chama. Okay? Então aqui eu posso colocar outras coisas. Poderia utilizar esta função para executar uma interrupção ou até mesmo para fazer uma base de tempo? Eu posso, tá? Não tem problema. Eu preferi fazer por interrupção porque é mais seguro. Eu garanto que de tempos em tempos, que é esse tempo aqui que eu calculo, vai chamar a função amostragem independente de onde o código, de onde o processador estiver na pilha, ok? Então vamos lá. Função amostragem de meio em meio segundo, eu vou chamar essa função amostragem. Então o que essa função amostragem faz, pessoal? Nesse primeiro código aqui, que vocês estão vendo em amarelo, aqui é um gerador de sinais. O que esse gerador de sinais aqui faz? Eu pego esse vetor enorme, que vocês estão vendo aqui, tenho aqui um index, que é um inteiro, que vai ficar contando, é um contador, e de tempos em tempos eu vou chamando. Toda vez que for fazer uma amostragem, eu vou chamar um número diferente. Isso daqui é uma simulação, eu estou simulando
um sensor que está gerando esses sinais para mim. Eu quero ver que, dado cada valor desse daqui, o que, que o PID vai fazer para mim, ok? Então tá aqui, eu predetermino um vetor, pego a variável valor sensor, que é a variável que nós vamos usar para calcular erro, tudo do PID, faço uma contagem e fico chamando ele. Então é um vetor de 37 valores. Okay? Se contar aqui tem 37 valores. Legal. Faço a geração do sinal e aí é que vem aqui o detalhe. Valor PID. O que, que esse valor PID faz, pessoal? Ele chama a função PID. Esta função PID é a que está aqui embaixo. É onde nós vamos chegar. É onde está o algoritmo do PID. Okay? Então, toda vez que entra nessa interrupção, chama a função amostragem, ela gera um valor aleatório lá do simulador, que é o nosso vetor, pega o valor do PID, faz a correção e aqui eu imprimo isso daí na porta serial para poder ler o que está acontecendo. Na realidade, pessoal, eu não precisaria imprimir isso daqui, tá? Eu posso só me preocupar somente com isso. Eu imprimi para ver funcionando. Isso poderia funcionar em forma de gráfico, isso daqui poderia funcionar em forma de saída analógica, eu poderia pegar esse valor e jogar ele direto numa saída analógica, ou até mesmo fazer algumas outras operações. Porém, neste caso, eu apenas estou imprimindo o resultado da operação, ok? E aí vem a função PID, tá? Na verdade, essa é uma função, pessoal, que ela não só executa um algoritmo, mas ela retorna um valor para mim. Um valor float, ou seja, um valor quebrado, um valor real. Esse valor está sendo armazenado na variável valor PID. Okay?